Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que nós teremos na nossa aula. Aula 08, com o objeto de conhecimento, a diversidade linguística e a constituição de novas linguagens, com detalhamento, variação linguística. Vamos então aprender um pouquinho sobre variação linguística, observar exemplos, tentar compreender um pouco sobre essa diversidade na língua portuguesa. Então vamos à nossa aula. Vocês já devem ter ouvido o termo variação linguística. Sempre é motivo de muita discussão nas redes sociais se determinada palavra é dita de uma forma ou de outra. É só lembrar das discussões sobre bolacha, biscoito, que povoam aí esse imaginário, essas discussões online sobre o que é correto. A grande verdade, desde já, é que a gente precisa compreender que a língua portuguesa possui essa diversidade, o que significa que em determinada localidade, e pensando no Brasil como um país de dimensões continentais, como sempre é dito, essas variações são naturais, comuns, fazem com que haja particularidade dependendo da região. Às vezes, dentro dos próprios estados, nós temos diferenças linguísticas, palavras, termos ou expressões que destacam a particularidades daquela região, daquele povo, daquela comunidade, daquele grupo. E vocês provavelmente também têm palavras, possuem palavras aí entre vocês que vocês já ouviram de um colega ou de um professor e ficaram pensando, nossa, mas eu conheço isso por um outro termo. Isso faz parte da variação linguística. Mas a variação linguística não fala só sobre palavras que são conhecidas em diversas regiões. Também tem a ver com outros fatores, como o fator social, o fator histórico e, obviamente, o geográfico também. E a gente precisa, na nossa aula, compreender um pouquinho essas diferenças. Para a gente introduzir sobre essa variação, sobre essa diversidade, essas particularidades, preparamos um vídeo para vocês sobre variação linguística. Observem comigo. Eu vim de Osório, cidade de Osório, do estado do Rio Grande do Sul. Às vezes a gente fala um pouco mais chiado aqui, né? E nós falamos muito o R, que nem porta, né? Nós falamos porta. Aqui a gente fala mais porta. Tem um apelido, né, que me dão, que eu sou o bar, do barbaridade. Nós falamos bar, nós falamos muito o tchê, né? Que nem o que é o bar de barbaridade, né? É quando você se espanta, ele significa várias coisas, né? Eu sou do estado do Ceará, do município de Tarrafas, no sul do Ceará. Nós carregamos muito o sotaque ali do Pernambuco. Na verdade, o estado do Ceará é bem amplo, foneticamente falando, e o mesmo sotaque, ou o mesmo estilo de fala lá do sul é diferente lá de Fortaleza. Lá no meu interior, na minha cidadezinha, arriégua é muito arriégua. É muito comum de nós falarmos, né? Outra expressão que ela tem o poder de afirmar é só pode. Eu percebi que aqui dificilmente eu vejo uma pessoa falando, por exemplo, arriégua, ou só pode. Só pode é para confirmar que sim, de fato, exatamente, né? O estado é Santa Catarina e a cidade é Anita Garibaldi. Aqui nós temos um sotaque muito mais próximo do carioca, por exemplo, que é um chiado um pouco diferente do que nós temos em Santa Catarina. Essa é a principal diferença entre os dois. O verbo pinchar, por exemplo, que é jogar fora, nós utilizamos lá e aqui não temos também. Aragano, também um termo que nós utilizamos para quem é preguiçoso, por exemplo, e aqui não tem. Eu sou aqui mesmo do Amazonas, de uma cidade chamada Envira, que fica fronteira com Acre. Tem umas palavras que aqui, conversando com os colegas, eu identifiquei que eles compreendem de forma diferente. Por exemplo, mariscar. Mariscar, alguns dos colegas não sabem o que significa, mas para nós lá é a mesma coisa que pescar. Raramente se fala pescar, é mariscar. Quando eu falei em gramichó, aqui as pessoas não sabiam o que era. Então, o gramichó é o açúcar mascavo. Mas se você for comprar açúcar mascavo lá em Envira, não falem assim, açúcar mascavo, fale gramichó, que todo mundo vai saber o que é.
Então a gente consegue perceber essa variedade num núcleo ainda muito limitado, como, por exemplo, uma sala dos professores. Professores que vêm de várias regiões do Brasil conseguem destacar essas particularidades, como o vídeo tentou mostrar. Então, Ceará, Rio Grande do Sul, ou mesmo o interior do Amazonas, todos eles possuem essas particularidades. Talvez você aí no seu interior do Amazonas, por exemplo, você pode ter pensado que não conhece o termo que a professora falou, ou você que pode estar observando do sul do país, também vai pensar sobre as particularidades de palavras que vocês conhecem de alguns professores e não conhecem de outros. Isso tudo tem a ver com a nossa variação linguística. E o que é a variação linguística? Observem aí comigo. Então, a variação linguística refere-se à diversidade de formas que uma língua pode assumir. Então, uma língua pode assumir vários elementos de diversidade, vários modos de acordo com essa série de fatores. E essa série de fatores, vou destacar aqui para vocês, porque quando nós falamos em série de fatores, estamos falando de elementos diversos. Elementos que nós vamos encontrar quando falamos de variação linguística, como a região geográfica, tem a ver com a geografia. O que isso significa? Significa que dependendo da região, dependendo do local, dependendo da cidade, dependendo do estado, eu vou ter essa variação. Também temos aqui o contexto social. E o que isso significa? Que dependendo de qual contexto você pertence, da sua formação, se você tem o ensino fundamental, o médio, o superior, ou se você trabalha no campo da advocacia ou da medicina, ou se você é estudante, tudo isso também vai criar essa diversidade linguística. A gente pensa que não, mas quando a gente para analisar, a gente vê que de fato isso faz muito sentido. Você não fala igual a pessoas de um contexto social diverso. Às vezes a diferença está marcada até em bairros diferentes, né? Dependendo de como são os bairros. Também a idade. Se você tem em torno dos seus 50, 60 anos, você tem palavras, expressões que você usa que você provavelmente não escuta em adolescentes, 14, 15, 16 anos, ou crianças, 12 anos. Você também tem essa diferença de idade. Você pode usar expressões também que os jovens vão achar estranho, vão rir de você, porque fazia sentido na época, na sua época mais jovem, quando era moda e acabou ficando, mas hoje talvez não seja muito conhecida. O sexo também, a diferença entre masculino e feminino, isso também interfere, assim como o nível de escolaridade, falamos da ideia aí de você ter uma determinada formação, entre outros fatores. E essa variação pode ocorrer em diferentes níveis da língua. Então você tem uma pronúncia diversa, nós ouvimos o professor falando sobre o S chiado e o S sibilante, que marca essa diferença na pronúncia. Nós temos o vocabulário, a diferença de palavras. Nós temos aqui o exemplo ao lado, né, na nossa ilustração. Temos aqui algumas pessoas usando mandioca, outras usando aipim e outras usando macaxeira. Então é uma diferença de vocabulário. Tudo isso se refere à mesma raiz, mas são palavras diversas, assim como expressões, né? Uai, oxente. Também diferença entre mano, guri, tudo isso está marcado na variação linguística. A gramática também, estilo da linguagem, ajudam a gente a compreender um pouco dessa diversidade. Na sequência, nós temos aqui esse esquema, né, sobre variações linguísticas, tentando explicar um pouco de cada uma delas. Primeiro, o que é a variação linguística, né? Reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. É importante a gente compreender que a língua ela é mutável, ela não é estática, significa que ela muda. Significa que a forma que nós falamos hoje em dia não é a mesma da que nós falávamos há 50, 60, 100 anos. Muito por isso os idiomas morrem, nascem o tempo todo.
porque depende de falantes. E as línguas tendem a sobreviver quanto maior o número de falantes. Pensem, por exemplo, no exemplo entre o português do Brasil e o português de Portugal. É comum que a gente veja em jogos de videogame, em outros países que querem adaptar para a língua portuguesa, utilizar mais o português do Brasil. Nós temos uma quantidade muito maior de falantes do português brasileiro do que o português de Portugal. Inclusive, nós temos algumas diferenças aqui. O celular para o português é o telemóvel, o ônibus para o português é o autocarro e o trem para o brasileiro lá em Portugal é comboio. Algumas diferenças que você pensa, nossa, nunca pensaria que a língua portuguesa pudesse ter essas variantes de palavras que eu uso todo dia, mas acontece. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos, que são os históricos, os sociais, culturais e geográficos que nós comentamos. No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. A gente tem essa particularidade, né? As nossas regiões são muitos grupos, são muitos estados, muita diferença, um espaço muito grande em que a variação linguística ganha espaço. E nós temos aqui uma pequena descrição de cada uma das variações que nós vamos trabalhar, como a geográfica, que aqui diz está relacionada com o local em que é desenvolvida. Geográfica, então a gente vai pensar em local em que a linguagem é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e Portugal. Aqui a gente está pensando no espaço da diferença entre países, né? Só que nós também temos a diferença entre estados, entre regiões e até entre cidades, como nós vimos no exemplo da professora, que por mais que faça parte do Amazonas, usa uma palavra que não é muito usada na capital ou em outras cidades. Então, a geográfica a gente vai pensar em local. Quando a gente pensar em histórica, a gente vai pensar no desenvolvimento da língua, né, ao longo da história. Então, o português medieval ele vai ser diferente do português atual. Não precisamos ir tão longe, nós temos várias palavras e expressões que se utilizava há 50 anos, ou mesmo o modo de falar. Você pode ver, por exemplo, em novelas de época. Em novelas de época sempre há um estudo histórico bem profundo para saber como era o falar naquele tempo. Então a histórica tem a ver com esse processo. Nós temos a social, que é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidas. Então, uma conversa entre um orador jurídico, um advogado, por exemplo, e um morador de rua. Existem essas diferenças e elas estão sempre marcadas na linguagem. Exemplo desse tipo de variação são os socioletos. A gente sempre fala de palavras que são usadas, os jargões, em uma determinada profissão, e se for para o cotidiano, as pessoas não fazem a mínima ideia do que significa. E a situacional, que vai ocorrer de acordo com o contexto. Afinal de contas, a língua também muda de acordo com o contexto. Por exemplo, situações formais e informais. Se você está ministrando uma aula enquanto professor, você precisa ter uma postura, você precisa se adequar a uma norma culta para que o seu aluno ele siga aquele conhecimento. Agora, se você está em um outro contexto, uma conversa entre amigos, uma festa, isso vai mudar. Você vai utilizar um outro vocabulário, provavelmente, vai utilizar gírias, expressões populares, tudo para se adequar. Afinal de contas, ninguém gosta do cara que quer falar sempre certinho em situações informais, não é verdade? Então, a gente vai tentar se atentar um pouquinho a cada uma dessas variações, tentando pensar quais contextos elas aparecem, como elas funcionam, para que a gente consiga fixar um pouco desse conhecimento sobre variação linguística. A primeira que nós vamos tratar é a variação geográfica. Então observem comigo aí a variação geográfica. Nós temos lá o professor Alexandre falando sobre o ba, que é muito característica da linguagem do Rio Grande do Sul. Nós temos ali no Nordeste o oxente, oxe. Também podemos pensar aí na questão das representações cinematográficas, novelas, em que há um estudo sobre também a linguagem da região para tentar reproduzir. Então, a variação geográfica refere-se às diferenças linguísticas que ocorrem devido à localização geográfica, onde aquele vocabulário se desenvolve. Então, isso inclui diferenças de sotaque, vocabulário e até mesmo estruturas gramaticais. Mexe até ali com
morfemas e por aí vai. Então, o português falado no Brasil tem diferença em relação ao português falado em Portugal. E a gente falou um pouco sobre como o português brasileiro vai ganhando espaço em função da quantidade de falantes. Como o Brasil tem aí as suas 200 e pouco milhões de pessoas, Portugal deve ter bem menos do que isso, e o português brasileiro vai ganhando espaço no mundo, principalmente com a migração dos brasileiros por aí. Tentando pensar nas diferenças regionais, a gente tem aí o dicionário amazonês. O que é um dicionário amazonês aqui? É a ideia dessas palavras e como elas ganham outros elementos do léxico para representá-las. Então é comum que a gente ouça aqui no Amazonas um maninho, ou mana, mano. Talvez não seja tão comum em outras regiões do Brasil. Principalmente o maninho, né? Parece uma coisa bem do norte mesmo, não só do Amazonas, mas maninho, maninha, faça tal coisa, que é aí o amigo ou irmão. Nós também temos essa variação aqui, dependendo dos grupos sociais, do meu irmão, né? Meu irmão, hoje eu tô cansado. Também se referindo aí ao irmão. Logo abaixo, né? Essa aqui, mais amazonense impossível. Curumim para menino. Lá no Rio Grande do Sul utiliza-se muito guri. Se você falar para curumim, ninguém vai te entender. Porque é muito particular do Amazonas. Curumim para menino e cunhantã para menina. Toró, né, principalmente na região amazônica, em função das chuvas fortes, se usa, nossa, lá vem um toró. Assim como algumas expressões, né, como o telezé, que é o tuelezo, tá doido, muito comum na região norte do Brasil, também muito particular das pessoas do norte do Brasil. O brocado, adoro esse termo, brocado, eu estou brocado, porque quando você fala eu estou com fome, não parece que tem a mesma intensidade e a mesma verdade de um brocado. Quando você diz que está brocado, parece que você realmente está precisando comer. Tem o bronca, nossa, a bronca, que é a briga, ou em outras regiões também se usa muito o BO, né? Nossa, aí da BO, da bronca, da briga. Encabulado, que é o desconfiado. Farra é tempo, unindo aí as palavras numa expressão bem nortista também. O vou mesmo, essa é bem amazonense. O vou mesmo quando quer dizer que vai fazer alguma coisa, né? Vou mesmo. Não tem, que é o sabe, essa aqui eu confesso que não uso muito, mas já ouvi algumas pessoas usarem. É diferente, marcando, falei um pouquinho de região norte, mas é diferente que a gente vê em outros estados próximos ao Amazonas. Por exemplo, no Pará. Nós temos o Dicionário dos Paraenses, a gente tem o égua, que por mais que seja usado também no Amazonas, não é usado como é no Pará, como na capital. O égua é a vírgula do paraense. E se diz égua para absolutamente tudo. Tá chateado? Égua. Tá feliz? Égua. Tá assustado? Égua. Então, dependendo da entonação, o égua para o paraense é como se fosse uma vírgula e é utilizado para absolutamente tudo. Essa aqui é legal, levou o farelo. Levou o farelo, se deu mal. Nossa, fulano levou o farelo. Significa que talvez fulano nem esteja mais entre nós. A gente tem aqui o tá ralado, que tá complicado. O pai d'égua, né, um complemento ali ao égua. O papaxibé, que é o paraense autêntico. Quando você diz isso aí é paraense, aí é papaxibé. Significa que é o paraense autêntico. Tem também o disque, né? Disque deu confusão. Parece que deu confusão. Tem o chimbé, que é o mingau de farinha, que faz ali com a farinha, com a água, com sal, com manteiga. O leso, bastante usado para falar sobre doido, sobre abestado. Também o maninho, né? O pior eu uso bastante. Pior que, quando a gente diz que é verdade. Não é que a coisa tá ruim, é só para dizer que é verdade algo. Aqui mais destaque é o égua, sim, a gente tem várias vezes também o égua aqui para vocês verem como é utilizado. O mas quando já, que é uma mentira. O arreda aí para afastar e também o toró para se referir à chuva forte, uma particularidade da região norte. A gente ainda tem mais outras palavras aqui.
que é o pavulagem, quando é frescura demais, ou mentira, né? Quando diz, tá de pavulagem. O eu choro, não tô nem aí. Para quem gosta de calypso, já deve ter ouvido algumas expressões na voz da Joelma, não é verdade? O mas credo, expressão de coisa absurda. Caboquice, você tá de caboquice, para dizer que algo é cafona. Olha que o pau te acha, toma cuidado. O jamevu, usado principalmente na região de Cametá. Tá cheiroso, que é uma forma de ironia. O potoca, para falar que algo é papo furado, que é uma mentira. O mierra, passe longe de mim. Mas o caramba. E como vocês podem ver, eu conheço bastante aí das entonações de cada uma dessas expressões, porque eu passei algum tempo, boa parte da minha vida, em Belém. Sei muito bem como é que os paraenses adoram utilizar essas expressões, e o paraense ele é bastante expressivo, então consegue transmitir. E para a gente falar um pouquinho mais sobre a variação geográfica, preparamos um vídeo para vocês. Observem comigo. Ô professor Alexandre, que bom que eu te encontrei. Eu estou preparando uma aula e queria saber a diferença de algumas palavras e expressões lá no seu estado. Mas bate? Então me pergunta. Eu soube que lá tem grande tradição na montaria. O que dizem quando querem montar a cavalo? Alçar a perna. Tu sabes que eu sou de Osório, né? Osório é a terra do General Osório, o patrono da cavalaria do Exército Brasileiro. E cavalo é cavalo mesmo? Cavalo lá, a gente chama de outro nome. É o pingo. E quando alguém morre, vai pro cemitério? Não, vai pro Campo Santo. E quando querem comer uma tangerina? Tangerina? Não falamos tangerina lá não. Lá é bergamota, tchê. Muito obrigado, professor. Os curumins vão adorar saber disso. Curumim lá nós chamamos de guri, né? É a gurizada, né, tchê? Égua tá aí, mais uma diferença. E olha só, esse teu égua aí é o que nós chamamos de bar. Barbaridade, tchê. Como podem perceber, um diálogo entre pessoas de regiões diferentes podem destacar um pouco dessas particularidades da nossa linguagem. Observem comigo em que gêneros eu posso encontrar a variação geográfica. Posso ter uma conversação informal, como no vídeo que nós vimos, uma narrativa oral, quando se conta a história sobre um povo, uma música regional. A gente tem muitos artistas do norte que utilizam bastante da linguagem particular da região, a literatura regional e o discurso político, né? A gente vê algum político que quer destacar que faz parte de uma região específica. Na sequência, temos a variação social, que vai se referir às diferenças linguísticas associadas a diferentes grupos sociais. Então pode ser a classe social, se uma pessoa, de repente, um advogado, se uma pessoa é enfermeiro, tudo isso interfere. A etnia, qual grupo uma pessoa pertence, a idade, o gênero, nível de escolaridade, profissão, entre outros, vários elementos sociais. Por exemplo, o vocabulário e o estilo de linguagem podem variar entre grupos de diferentes idades ou entre grupos de diferentes classes sociais. Na ilustração, a gente pode perceber, por exemplo, como essa variação social pode ganhar destaque entre pessoas de uma profissão diferente. Então a gente tem aí, senhor Carlos, seu exame revelou que você tem uma leve congestão nasal associada a uma cefaleia tensional. Tá, mas o que isso significa? Nosso personagem até se assusta. Meu Deus, doutor, eu vou morrer? Calma, senhor Carlos, você está apenas com o nariz entupido e uma dor de cabeça. O que significa que o nosso médico utilizou aí o jargão da sua profissão para falar sobre algo que nem sempre o paciente que não é inteirado nesse tipo de núcleo vai compreender. Onde eu vou encontrar a variação social? Eu posso ter em conversação informal, em discurso acadêmico, em discurso político, na publicidade e no marketing, em mídias de entretenimento. Todos eles podem apresentar, principalmente quando eu quero mostrar uma cena de um filme, por exemplo, e aí eu quero mostrar que uma pessoa compreende tal coisa e outra não. Então eu vou marcar essas diferenças entre as classes sociais, que é para dar veracidade àquela cena. Isso acontece bastante também no entretenimento, perfeito? Na sequência, a gente tem a variação diacrônica ou histórica. Falei para vocês que a língua é um organismo dinâmico,
que muda. E por isso eu tenho aí a variação histórica. Refere-se às mudanças linguísticas que ocorrem ao longo do tempo. As línguas estão em constante evolução e palavras, estruturas gramaticais e pronúncias podem mudar com o tempo. Professor, mas eu nunca observei, nunca consegui entender como é que a palavra pode mudar ao longo do tempo. Como é que as pessoas não vão usando e elas só se fixam? A gente tem um exemplo de uma das palavras que vocês mais utilizam na vida. Observem comigo aí o vossa mercê. Professor, eu não uso vossa mercê. Você usa, mas você usa numa variante. Então imaginem o vossa mercê, quando eu quero usar esse pronome de tratamento, lá no Brasil colonial, se referindo a pessoas com um certo status social, e esse pronome vai mudando. Agora imagine que, por conta da escravidão, pessoas foram escravizadas, você tem grupos que vêm de outro lugar forçadamente e são obrigadas a aprender aquele idioma. E como elas não são falantes nativas daquele idioma, elas começam a mudar a palavra. Então o nosso vossa mercê já começa a se transformar e vira vós-me-cê. Vós-me-cê. Na sequência, vós-me-cê muda com o uso cada vez mais corrompido da palavra para vassum-cê. Pessoas que já podem eventualmente ser até falantes, mas que já pegaram a palavra com uma certa modificação e começam a modificar também. Então eu tenho vossa mercê, vós-me-cê, vassum-cê, e na sequência a minha palavra muda para van-cê. Existe também sempre uma tendência à comodidade, a nós queremos transformar as palavras em cada vez mais coisas mais simples para facilitar a comunicação informal. Então, vossa mercê, vós-me-cê, vassum-cê, van-cê, e na sequência eu tenho você. Ah, então eu uso vossa mercê, só que como você. Mas a língua continua mudando e nós temos outros elementos, como por exemplo a internet ou a facilidade. Então você vai se transformar em você, que vai se transformar em C, e aí nós temos só as duas consoantes, V, C, que tem a ver com as mídias digitais, né? Você está ali no computador, você quer poupar os seus dedos de teclar, ou no celular, você quer colocar mais rápido, e você transforma o vossa mercê em duas letrinhas. É um procedimento natural, a língua vai mudando, causa certa estranheza, e quando você vai buscar as raízes dessa mudança, você consegue imaginar chegar a esse resultado, perfeito? E onde eu posso encontrar a variação diacrônica ou histórica? Eu posso encontrar em textos literários antigos. Você está lendo um texto antigo e se depara com alguma palavra que você não viu, em documentos históricos, registros fonográficos e em estudos acadêmicos também. Todos eles podem apresentar variação histórica. E na sequência, para a gente encerrar as variações, nós temos a variação situacional, que vai se referir às mudanças na linguagem que ocorrem dependendo da situação comunicativa específica. Você vai fazer escolha de vocabulário e vai mudar o jeito que você está utilizando. Por exemplo, a linguagem utilizada em uma reunião de negócios pode ser diferente da linguagem utilizada em um encontro informal. Observem comigo a tirinha. Excelentíssimo júri, aceitemos o fato que a testemunha nada colaborou na progressão do caso. A gente vê aí um advogado tendo que se referir a um juiz, utilizando aí essa posição, que inclusive é um meme. E nós temos aí o mesmo advogado numa mesa de bar. Mano, a testemunha só enrolou, deu maior migué. Agora ele não precisa mais falar diretamente com o juiz, está ali numa conversa com um amigo e não vai falar com o amigo da mesma forma que se comunicou com o juiz. Então esse exemplo deixa bastante claro como a situação também interfere na forma que você vai utilizar a linguagem. E onde nós podemos encontrar a variação situacional? Conversa informal, discurso formal, são aí tem essa dualidade, né, onde você pode encontrar numa mesa de bar ou num tribunal. Uma mídia de entretenimento, publicidade e marketing,
dependendo da marca, ela pode querer se aproximar do público e utilizar uma linguagem mais coloquial, ou a um outro público utilizando uma mais formal, ou na comunicação digital, como em redes sociais, por exemplo. Perfeito? Espero que vocês tenham entendido sobre a variação linguística, tenham compreendido sobre essas formas que a língua pode obter a partir de contextos, a partir de espaços, a partir do tempo. E como não há mais nada a ser explicado, eu agradeço a todos vocês. Fiquem bem e até a próxima.